Olá! No início de setembro, a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, lançou o Relatório de Monitoramento Global da Educação. O estudo mostra que os sistemas de educação precisam garantir a todos os habitantes do planeta o alcance de habilidades e conhecimentos que levem à transição entre o sistema industrial tradicional, poluente e destruidor do meio ambiente, para indústrias mais verdes. Além disso, indica a urgência de mudança nos sistemas de educação para que transmitam aos estudantes habilidades alinhadas às demandas das economias em crescimento. Educação e avanço econômico é o tema do Agenda Econômica de hoje. E nossa convidada é a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero. Rebeca, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de mostrar aos telespectadores um pouco dos números do relatório. Vamos ver. O relatório Educação para as Pessoas e o Planeta, Criar Futuros Sustentáveis para Todos, publicado pela Unesco, mostra que a maior parte dos países não atingiu o objetivo de oferecer educação para todos até 2015, como estava previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU. E o Brasil está nesse grupo. Os dados avaliados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2011 e provam que, à medida que aumenta o ciclo de ensino, diminui o percentual de conclusão do nível. Em 2011, ano avaliado no relatório, 86% dos alunos matriculados finalizaram o primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai até o 5º ano. 64% completaram o 9º ano, que fecha o segundo ciclo do ensino fundamental. E apenas 19% dos alunos concluíram o ensino médio. Bem, esses números mostram de cara uma disparidade entre o percentual que entra, a quantidade de crianças que entram na escola lá na infância, com 4 ou 5 anos, e a quantidade de jovens que saem formados no ensino médio. Bom, Rebeca, como é que se explica isso aí? A gente tem essas crianças, consegue colocar na escola, mas não consegue que eles sejam formados até o fim. Qual é o problema aí, antes, no Brasil especificamente? Isso é um problema no mundo? O relatório constata isso para o mundo como uma forma geral, não? Bem, o relatório da Unesco, ele é um relatório de monitoramento que visa acompanhar as metas acordadas pelos países membros da Unesco no sentido de promover a educação global no mundo, né? No caso, o Brasil é um país membro da Unesco e ele tem que estar acompanhando essas metas internacionais que ele se comprometeu, né? O Brasil, na década de 70, ele teve um avanço muito grande na universalização, em especial do ensino fundamental, que são os 9 primeiros anos hoje, né? Então, nós tivemos hoje uma abertura de vagas para essas crianças. As crianças conseguem entrar na escola. No entanto, a qualidade dessa educação, ela ainda não está da forma como deveria. Por isso, essas crianças acabam não concluindo, não conseguindo acompanhar o ciclo todo até o final e sair bem formadas. Nós temos o que nós chamamos hoje de exclusão intraescolar, ou seja, a criança entra na escola, mas ela não aprende. Quando a gente fala desses que concluem o ensino médio, que teoricamente deveriam concluir com 17 anos, eles estão concluindo de fato com 17 anos, pelo menos esses 19%, ou não? Na verdade, o ensino médio ainda, a situação é bem mais grave, porque dos que entram no ensino médio, 19% concluem. No entanto, o número de alunos que entra para o ensino médio é muito pequeno ainda. A gente tem uma cobertura, a universalização do ensino médio ainda não se deu, né? Então, Por falta de vaga, na escola pública brasileira, porque teoricamente o ensino é uma obrigação do Estado. Então, a escola pública brasileira hoje não tem vagas para todos os seus jovens? O grande problema não é exatamente o número de vagas, mas sim as crianças alcançarem um patamar desejado para ingressarem no ensino médio. Muitas vezes elas abandonam no segundo ciclo do ensino fundamental. Elas já saem da escola por motivos de repetência, por motivos vários, né, de bullying também. Elas saem da escola por bullying, por motivos econômicos, sociais, né? Então, essas crianças muitas vezes elas não chegam a finalizar o ensino fundamental. Você viu aí que um pouquinho mais de 60% finaliza, 64% finaliza o segundo ciclo do ensino fundamental, né? E aí elas não ingressam no ensino médio. Esses 65%, então, vamos pegar 100% como a criança que entrou no primeiro ano. 65% só terminam o ensino fundamental.
E esses 65% não entram todos no ensino médio? Não entram todos no ensino médio, né? E os que entram no ensino médio, nem todos conseguem concluir também. Só 19%, Só 19%. desses... Exatamente. Então, é muito complicado. O ensino médio ele tem vários pontos importantes a serem abordados, né? Primeiro, essa questão do ingresso e da capacidade que a criança traz, porque, obviamente, para ela acompanhar os 3 anos do ensino médio, ela tem que ter uma bagagem, ela tem que ter uma qualificação anterior, que é o ensino fundamental, né? Então, ela chega despreparada. Um outro ponto, além dela chegar despreparada, o ensino médio hoje não é atraente para os nossos jovens. Ele não é um ensino médio que atrai exatamente os jovens. E o terceiro ponto, esse ensino médio que nós temos hoje, ele não é um ensino médio que prepara o jovem para o mercado de trabalho. Nós temos um pequeno número de cursos, por exemplo, profissionalizantes, de formação técnica, né, ainda no Brasil. Então, se a gente pega exatamente, se a gente pega a quantidade de criança que entra lá no início do ensino fundamental e a quantidade de jovens que saem do ensino médio, vai dar menos de 10% desse quantitativo inicial. É né? um quantitativo bem pequeno. Se a gente pensar que é esse jovem de 17 anos que está ingressando, ou pelo menos apto a ingressar no mercado de trabalho, então a gente tem um percentual de jovens muito pequeno com uma educação de base para entrar no mercado de trabalho. Então, a nossa escola está dissociada da economia, da realidade econômica do país. Exatamente. E a verdade é que mesmo no ensino médio, os jovens que estão no ensino médio, eles não são exatamente de 15 a 17 anos. Muitas vezes eles são mais velhos, porque eles já vêm com atraso, né? Então, a gente não tem uma alfabetização ainda na idade certa em muitos lugares e os jovens não vão acompanhando o ciclo escolar na idade necessária. E muitas vezes o jovem que está no ensino médio, às vezes ele é até mais velho, não é de 15 a 17 anos. Nós temos jovens de 15 a 17 anos, mas muitos também já são um pouquinho além de 15 a 17 anos. E esse jovem de 15 a 17 anos, ele termina o ensino médio, mas ele não tem uma formação profissional necessariamente. O ensino médio também deixa muito a desejar em termos de qualidade, ele não sai bem qualificado, né? Isso a gente vê pela performance de muitos jovens, muitas vezes em provas como o Enem, por exemplo, a gente pode avaliar um pouquinho isso. E eles, além disso, eles não saem preparados. Muitos não querem ingressar na universidade. Se tivesse oportunidade de ter mais cursos profissionalizantes técnicos, seria muito interessante, porque esse jovem se prepararia para o mercado de trabalho. Então, as escolas técnicas que surgiram aí nos últimos 10 anos, elas são, de fato, um ponto a mais, um avanço no ensino médio? São, de fato, muito importantes, mas nós precisamos muito mais. O percentual de cursos profissionalizantes no Brasil ainda é muito pequeno, né? De todos os cursos de ensino médio, se não me falha a memória, 4% só são de educação profissional. Você falou que os jovens não têm interesse pelo ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio, ele hoje, ele não está interessante, ele não traz as questões que os jovens necessitam, ele não dialoga com o jovem da forma como deveria, ele não utiliza as tecnologias, ele tem excesso de conteúdos, ele não traz questões atrativas para o jovem. A adolescência é um período muito difícil, né? Todos nós já passamos, sabemos, a adolescência é um período realmente que o jovem está muito questionador. Então, se ele pega uma aula expositiva, sem tecnologia, num conteúdo que para ele muitas vezes é desinteressante, né? Porque o nosso ensino médio hoje, ele tem um leque de disciplinas muito grandes, né? E às vezes são disciplinas que atraem determinados alunos ou não, outras vezes não. Então tem alunos que se interessam mais por estudar as ciências exatas, outros se interessam mais por outras. Então, assim, seria interessante que nós tivéssemos um ensino médio um pouco mais flexível, que pudesse estar atendendo melhor aos anseios desse jovem. Você falou em excesso de conteúdo. O que é? O Brasil parece que não respondeu ainda o que quer que os seus alunos, que os seus jovens saiam, né, sabendo ou saiam aptos ao fim do ensino médio. O que é necessário, o que a Unesco considera como mínimo necessário, ou pelo menos como um bom necessário, para o jovem que termina o ensino médio? É muito importante nós observarmos que não é conteúdos que nós devemos focar em competências, né? Então, que tipo de cidadão, que tipo de jovem nós queremos formar, né? É muito importante que toda a educação básica, desde a educação infantil até o final do ensino médio, dê para o cidadão capacidade de adquirir os 4 pilares da educação, tá? Que são preconizados pela Unesco desde a década de 90, que é o aprender a ser, né? Ou seja, como ele vai se comportar na sociedade, como ele vai se portar, o aprender a aprender, ou seja, ele tem que
ter o domínio do conhecimento, de buscar novos conhecimentos, de se atualizar, né? A técnica de estudos. Exatamente. Não só a técnica de estudos, mas aprender, por exemplo, a ver fontes de informação, a buscar informações qualificadas, a saber aprender, a ter essa autonomia. Aprender a fazer, que seria as habilidades exatamente de fazer coisas, de desenvolver coisas, né? E aprender a conviver, que seria a convivência social entre as pessoas. Então, esses 4 pilares, eles trazem o conceito de educação ao longo da vida, né? Então, além do período escolar, né, a pessoa tem que ser capaz de dominar esses 4 pilares ao longo de toda a sua vida e continuar a sua aprendizagem, porque o ser humano nunca para de aprender, né? Então, a nossa escola não está atendendo nenhum desses pilares, porque, assim, aprender técnica, né? Aprender é muito pouco. Aprender a fazer, a gente tem, como você falou, 4% do ensino médio. E aprender a conviver, a gente está tendo problemas hoje, graves o de grande convivência. foco da nossa escola, ele está nos conhecimentos cognitivos, ou seja, em divulgação de conteúdos, com foco especialmente em fazer as avaliações, como pré-vestibular, Enem, né? E muito pautada também no livro didático. Então, a gente precisa inverter essa lógica, né? O currículo precisa retratar melhor a necessidade do jovem, né? Então, tem que estar dentro do currículo as questões de gênero, formar capacidade crítica nesse jovem, poder estar trazendo a questão da sustentabilidade, de desenvolver o planeta mais sustentável, de cidadania, de aprender a ter todos esses pilares. Então, isso tem que estar refletido no currículo, mas não só isso. Além do currículo, nós temos que formar os professores nesse currículo e os gestores nesse currículo, porque não adianta a gente ter um currículo maravilhoso e não ter quem implemente este currículo. Então, a gente tem que ter uma formação dos professores e dos gestores nesse currículo, a partir daí a gente ter efetivamente o currículo aplicado de uma forma adequada, onde o jovem possa adquirir todos esses conhecimentos. E qual é o grande foco da educação? O que a Unesco acha que a educação deve levar os jovens? A ter uma cidadania plena, a ter autonomia, saber fazer boas escolhas para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para a qualidade da sua família, para a sua sociedade e para o seu planeta. Então, esse é o grande objetivo da educação. Então, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Tá Vamos ótimo. fazer um rápido intervalo e voltamos já.